Bom dia. Jeremias, capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Então ali Deus falou com Jeremias para procurar lembrar Israel do concerto que havia sido feito com Deus e prometer obedecer-lhe com seu Senhor, como seu Senhor e Deus. Deus seria o Deus dos israelitas e lhes daria uma herança a terra de Canaã, bem como a proteção que necessitavam. Então, o concerto de Deus com os israelitas, que ele intitulou, foi lá no Monte Sinai, quanto à lei. E também instituiu a Páscoa e o dia da expiação. Depois o Senhor fez novamente o concerto na planície de Moabe. E assim, concerto após concerto, e eles pecando, e eles se voltando para a idolatria, para aquilo que não agradava a Deus. Então, o concerto da expiação, que era a reconciliação com Deus, o homem foi instituído um dia, né? Onde o povo, eles estariam ali confessando os seus pecados, se voltando para Deus, oferecendo seus sacrifícios e suas ofertas a Deus, né? Por o Senhor ter tido misericórdia deles. Então, o Senhor também instituiu a festa dos tabernáculos. Tudo que Deus queria do seu povo era uma obediência sincera e firme. Era tudo que o Senhor queria, né? E quer de nós. Obediência sincera e firme. No versículo 5. Aliás, no versículo 4. Que ordenei a vossos pais no dia que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei por vós, por Deus. Então foi isso que Deus falou, né? Que se eles obedecessem, o Senhor ia ser com eles ia ser o seu povo, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais de dar-lhes uma terra que emanasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregou todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras desse concerto e cumpri-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos
para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinham feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal, porque o segundo o número das suas cidades foram os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares e impudência, levantastes altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Então, Deus fala com Jeremias para Jeremias não orar. Várias vezes Deus ordenou a Jeremias a não orar ou interceder por aquele povo. Os israelitas persistiram tanto na sua rebeldia contra o Senhor e apegaram-se tanto aos ídolos que nenhuma oração por eles teria resultado. Então, este versículo, ele adverte ao crente que sua oração pode ficar sem resposta da parte de Deus se não perseverar em santa obediência ao Senhor e em andar em seus caminhos. Então, é necessário, se faz, que o crente, o cristão, ele busque a santificação, sem a qual não agrada ao Senhor e não teremos, se não nos afastarmos dos pecados, nós não teremos nossas orações respondidas. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muito nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviam de ti? Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz do grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então aqui, mais uma vez, o Senhor os chama de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Então elas mesmo, né, elas se achavam suficiente e eles se achavam lutando com a força do seu braço e ali eles iam pecando contra o Senhor. Então, nós podemos ver que hoje nós temos um conserto. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu morte de cruz. Então, o novo conserto é com Jesus que nós venhamos circuncidar os nossos corações, nos voltarmos para o Senhor, deixarmos o pecado. E o conserto é que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá a paz. Versículo 18. E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro, que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos as árvores
como seu fruto e contemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morra às nossas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre o homem de Anatote, no ano da sua visitação. Então, aqui a gente vê falar sobre os homens de Anatote. Então, lá na cidade natal de Jeremias, esses homens, eles tramavam contra Jeremias para matá-lo, por ele ser fiel a Deus e desmascarar os pecados, a idolatria deles. Então, ainda hoje nós vemos isso. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus serem perseguidos, assim como Jeremias, por falar a verdade, por falar a palavra de Deus. Então, Deus garantiu ao profeta que os conspiradores nada conseguiriam, nem sobreviveriam ao julgamento. Então, Jeremias continuou a proclamar a palavra de Deus, apesar da perseguição, apesar dos sofrimentos que Jeremias teve e sofreu por causa da palavra de Deus. Mesmo assim, é o homem e a mulher de Deus que se encontra levando a palavra do Senhor, não segundo o seu entendimento, mas segundo a palavra do Senhor. A pessoa é fiel, né? A palavra do Senhor. Sofremos sim perseguições. Nos dias atuais, estamos sofrendo perseguições, né? Perseguições dentro da própria igreja, por aqueles que leem a Bíblia e têm uma compreensão de estar pregando heresias, né? E sofremos perseguição na nossa casa, sofremos perseguição por onde andamos, levando a palavra de Deus. Com a nossa própria conversão, quando nós nos afastamos dos pecados e buscamos santificar os nossos dias na presença do Senhor, ali nós sofremos perseguição. Mas assim como Deus levou aquela palavra para Jeremias, ele traz essa palavra para mim e para você, que nada esse povo pode fazer contra nós, nada, porque Deus já nos garantiu a vitória pelo seu Filho. Ele estará sempre conosco, sempre. E os nossos perseguidores é que vão ser aniquilados. Amém? Querendo Deus, voltarei amanhã em Jeremias capítulo 12. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, contemple a Bíblia. Então, se você não sabe ler, busque aprender a palavra, para não somente ouvir de falar, mas também de ler, de você mesmo estar lendo a palavra do Senhor. Você mesmo está se deliciando do banquete do Senhor. Bom dia.